tema da mensagem de hoje é: o Espírito Santo traz vida. O livro do profeta Ezequiel foi um livro escrito no meio do cativeiro babilônico. O povo de Israel estava exilado. Após muitos anos de avisos dos profetas, havia uma cena instalada naquela cidade de Jerusalém, agora desabitada. Havia paz, ou ao menos o silêncio antes da tempestade. Jerusalém orgulhosa e relutante. Não ouvia o som dos profetas, mas agora ouve os tambores da destruição. Era o fim, mas não um fim comum. Era o fim que os profetas avisaram com lágrimas a Judá, mas que os reis ignoraram com vinho e festa. Jerusalém, a noiva infiel, ornada com a Torá, cercada por muralhas de orgulho, acordou com o som de trovões, mas não eram do céu, eram carros de guerra. De repente, o ancião em Jerusalém olha para as muralhas que foram rasgadas como papel, como pano de saco. E de repente, bolas de fogo destruíram o templo de Jerusalém. Enquanto ele lamentava, um jovem passava por ele com as correntes, sendo puxado pelos soldados. Aquele que era príncipe em Jerusalém, agora é escravo da Babilônia. No fundo, uma mãe chorava com seu filho que tinha sido tirado do seu colo, quando disseram a ela: agora ele é propriedade de Nabucodonosor. Prantos, gritos, choro, lamento, destruição. Jerusalém havia sido sitiada e a fome imperava naquele lugar. Quando então Nabucodonosor decide invadir aquela cidade, propriedade do rei da Babilônia. Eles entraram como leões famintos, devorando tudo o que encontravam pelo caminho. Jerusalém caiu ao chão. Lanças que não perguntavam o nome das pessoas e as atravessavam enquanto os carros passavam por cima de idosos e de mulheres gestantes. Não foi fácil aquele dia de Jerusalém. O dia quando o Senhor permitiu que o juízo por um homem chamado Nabucodonosor, então rei da Babilônia, saqueasse, destruísse, derrubasse Jerusalém. Jerusalém estava ao chão. Aquela que o nome significa cidade da paz, virou cidade das ruínas, cidade da desolação. Os abutres infestavam o céu diante de tantos corpos estirados por aquela cidade naquele dia terrível que foi o dia de Jerusalém, quando o Senhor levou Judá para o cativeiro. Nós vemos no Salmo 137 que enquanto esses homens e mulheres que sobraram vivos foram levados para o cativeiro, eles diziam assim: nós pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros junto aos rios da Babilônia e chorávamos ao cantarmos cânticos do Senhor, quando os soldados militares da Babilônia pediam que cantássemos para eles as músicas que nós cantávamos no templo para o nosso Deus. Só havia memória do culto ao Senhor, memória do templo ornamentado com o ouro de Salomão. Tudo aquilo foi saqueado para preencher os brincos e os colares das princesas da corte de Nabucodonosor. Que dia terrível, quando os judeus se tornaram escravos. Dia terrível das memórias que eles têm nos seus registros, nos Salmos. O Salmo 137 é um desses. Enquanto eu estava meditando nesse texto, que nós vamos ler em breve, me ocorreu da tragédia que foi o dia em que Jerusalém foi destruída. Quanto lamento, quanto a dor, quanto o choro. Aqueles príncipes, aqueles camponeses, toda a nação foi escravizada. E agora eles estão no cativeiro. E isso me trouxe à memória algo semelhante que aconteceu no nosso país há pouco tempo, há poucas décadas atrás, talvez no início do século passado. Quando homens eram escravizados e trazidos de outro continente por causa da cor da sua pele. Homens negros e mulheres negras que eram simplesmente sequestrados do seu país, da sua terra natal, e levados para outro lugar para trabalhar como escravos. Esses homens migravam do seu continente para viver o luto e a tristeza de trabalhar escravos por uma vida inteira até morrer. Enquanto meditava nesse texto, nessa tragédia, nesse tema da escravidão, eu me deparei com uma música que eu quero cantar para você, de um homem que compôs ela enquanto ele era escravo, que diz assim: no tempo do cativeiro,
quando o Senhor me batia, eu olhava para o céu, ai meu Deus, como a pancada doía. Trabalhava na lavoura, no açúcar, no cinzal, nego era chicoteado, no velho tronco de pau. Trabalha nego, nego trabalha. Trabalha nego para não apanhar. Assim foi composto essa música e ela reverbera o que diz o Salmo 137. Foram levados cativos, foram trazidos, apanhavam simplesmente por serem escravos. E esse era o cenário de completa desolação que aquelas pessoas enfrentavam naquele contexto do cativeiro da Babilônia. Ezequiel 37 é um texto onde o profeta recebe o cenário exato de como Jerusalém estava naquele momento quando eles estavam cativos. E é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês do texto e ler na medida em que nós vamos caminhando. Reconhecer a morte é o primeiro passo para o avivamento. Veja o que diz o verso 1 ao verso 3. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Israel tinha perdido a sua identidade, perdido a sua terra, perdido seu templo, perdido suas famílias, perdido seus amigos. Eles estavam separados da sua terra e do seu Deus. E naquele momento, por um instante, as promessas do Senhor pareciam que haviam sido perdidas, estava tudo perdido. Não havia mais povo, não havia mais terra, não havia mais identidade. E quando você trata de um lugar onde os ossos estão expostos, é porque não houve um sepultamento digno. Não foi tratado com a devida honra aquele cadáver. Nós vemos Jeremias citando esse texto, que foi um dos profetas que viveram o cativeiro. Ele diz: naqueles tempos, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhá-los-ão ao sol e à lua e todo exército do céu, a quem tinham amado, a quem serviram, após quem tinham ido e a quem procuraram e diante de quem se tinham prostrado, não sendo recolhidos nem sepultados. Serão como esterco sobre a terra. Escolherão antes da morte do que a vida todos os que restarem dessa raça malvada que ficar nos lugares para onde dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. Toda a iniquidade daquele povo foi colhida no cativeiro que eles plantaram. O Senhor permitiu que aquela cidade fosse devastada. Toda a glória de Jerusalém havia sido ruída. Só havia morte. E o povo dispersado, famílias sendo destruídas naquele lugar. O profeta olha ao seu redor e só enxerga a morte. Cadáveres espalhados, secos, secos, secos. Ossadas e mais ossadas. Abandono, humilhação. Mas ainda não era o fim. Porque o profeta olha aquela situação. Ele encara aquele cenário de sequidão, de morte, tropeçando nos ossos. Para onde ele olhava não havia como recuperar nada. Estava tudo morto. Para que algo seja retrazido à vida, para que algo seja ressuscitado, para que alguém volte a sonhar, é necessário que antes passe por um lugar de dor, de luto, de tristeza. Os profetas anunciaram: eis que a mão do Senhor virá sobre Jerusalém. Profetas anunciaram esse grande dia, mas o povo deu de ombros. O povo não viveu com arrependimento, iam após outros deuses. E o dia chegou quando Nabucodonosor, como espada de Deus, oprimiu a Jerusalém e a sacrificou. Caminhando para o segundo ponto, a palavra e o Espírito são os agentes do avivamento. Veja, profetizar a um vale de ossos secos era algo humanamente impossível. Era um absurdo você olhar para um vale de sequidão, de ossos espalhados. Mas Deus ordena: profetiza sobre elas, Ezequiel. Porque a eficácia está na autoridade da palavra de Deus e no Espírito e não no profeta. Vamos ler comigo do 4 ao verso 10. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Então disse-me ele: profetiza esses ossos, dize-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor.
Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. Cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé como um exército sobremodo numeroso, sobre a autoridade da palavra de Deus e o mover do Espírito através do profeta. Aquele cenário de desolação na visão do profeta Ezequiel. Os tendões foram se formando, as veias foram revestindo o corpo, a carne foi tampando todos os ossos. E na medida em que o profeta via isso, ele via um exército montado diante dele. Miríades de homens colocados em pé, porque a restauração veio pelo próprio Senhor. Acompanhe comigo. Jesus disse assim para Nicodemos em João capítulo 3, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que se eu te disser, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós vemos todo o mover do Espírito Santo trabalhando neste texto, que é sob a autoridade dele, que aqueles mortos, que é onde não havia vida, que é onde não havia, estava tudo arruinado, destruição, desolação total, sequidão. É esse Espírito que traz a vida novamente, aquilo na visão do profeta. E sobre a palavra do Senhor, ele profetiza para que esses ossos retomem a vida. É uma clara metáfora de que o Senhor está dizendo: eu restaurarei a sorte de Jerusalém. Há uma promessa de renovo, de restauração para o povo que estava disperso em terra estranha, compondo seus salmos, dando origem àquilo que nós chamamos de sinagogas. Pelo que eles se reuniam, não tinha mais o templo, eles precisavam se reunir em cavernas, ou às vezes em lugares completamente insalubres, do momento onde eles eram escravos na Babilônia. Mas o Senhor, no meio do cativeiro, ele se revela ao profeta Ezequiel e diz que haveria restauração para aquele povo. E a restauração daquele povo veio através do operar do Espírito Santo no coração daqueles que estavam exilados no cativeiro. Ao lermos esse texto de João, nós vemos que essa operação é algo exclusivo do Espírito Santo de Deus em nós. A minha oração é que todos vocês que estão aqui ouvindo a palavra do Senhor sejam realmente habitados por esse Espírito e tenham o coração de vocês regenerado. Porque há muita gente vivendo cativeiros neste tempo. Cativeiros emocionais, cativeiros de pecados, coisas que têm prendido a sua vida. E a palavra do Senhor para aquele povo foi que Ele colocaria o seu Espírito para que eles vivessem. Que novas estruturas estavam sendo formadas num cenário de destruição e desolação. Talvez seja um tique de pastor, não sei, mas eu sempre costumo contemplar a igreja cantando, quando nós estamos louvando ao Senhor nos hinos. E eu faço uma panorâmica assim por toda a igreja, para ver qual é o comportamento das pessoas diante do culto, diante do Senhor, diante das músicas que nós estamos cantando. E é nítido perceber como há muita gente que está sentado e não sabe o que está fazendo aqui. Que talvez vive numa sequidão espiritual tão extrema, que ele não sabe desfrutar o prazer de estar junto com a igreja, louvando a Deus. Braços cruzados, não consegue levantar uma mão para louvar ao Senhor. É uma sequidão espiritual. Ao ler a palavra não consegue saber onde está o texto, porque não conhece, não lê, não tem costume de tatear. Pessoas que vivem num deserto espiritual, num cativeiro espiritual tão intenso, que talvez vem pela esposa, vem pelos filhos, vem pelos amigos. Mas a palavra de Deus para o Senhor, para você nessa noite, como foi para aquele povo, é que o avivamento ele vem pela palavra e pelo Espírito. Não seja um frequentador de igreja. Que o Espírito Santo tome o seu coração, que você tenha um contato íntimo com Ele.
para ter uma transformação na sua vida. Porque Jesus diz muito bem em Mateus 7 que há um povo que ele vai encontrar e vai dizer que não os conhece. E essas pessoas vão dizer para ele: mas a gente foi na igreja, eu levei os meus filhos no culto, eu vi milagres, eu até participei deles. Mas Jesus vai virar para essas pessoas e dizer: eu não conheço vocês. Porque são pessoas que passaram parte da sua vida em sequidão espiritual, morte espiritual. Ora, ossos não se mexem. E muitas vezes a nossa vida espiritual está desse jeito, apática, em ruínas, destruída. Nós achamos que aos domingos é a única espiritualidade suficiente para manter toda a nossa semana diante do Senhor. Quando na segunda-feira nós acordamos e nós não conseguimos ler o texto bíblico, nós não conseguimos estar em comunhão com o Senhor. É uma sequidão completa. Mas veja, aquele que não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. É isso que Jesus diz. E eu, enquanto falo, não sou isento dessa palavra. Aqueles pecados que eu condeno, eu não posso amá-los secretamente. As palavras que são proferidas, de acordo com a palavra do Senhor, elas têm que servir para o meu coração e para o seu, enquanto eu emito, enquanto eu estou verbalizando. Eu sou submisso a tudo isso que estou expondo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o vale de ossos secos, na qual esse homem estava. Ele foi levado para um lugar onde só havia morte e desolação. Para onde ele olhava, só havia sequidão e estio. E ele começa a entender que a ordem do Senhor, através do seu Espírito, era o movimento pelo qual traria renovação para o povo de Israel. Não somente geográfico, de voltar para a sua terra, mas espiritual. O cativeiro foi imprimido para aquele povo, para que eles aprendessem a amar a Deus acima de tudo. Parar de seguir outros deuses, mas amar a Deus acima de tudo. O Senhor, no meio do cativeiro, emite esse juízo para aquele povo, dizendo: eu restaurarei a sorte de Sião. Jeremias escreve um livro inteiro se lamentando sobre o que aconteceu com Judá. E talvez nós deveríamos olhar um pouco mais para a nossa vida diante do Senhor, como igreja, como povo de Deus, como famílias, e analisarmos se a nossa vida se encontra nesse cenário que o profeta enxerga, de completa sequidão, de uma dificuldade para ler a Bíblia, de uma dificuldade de se colocar diante do Senhor, uma dificuldade de reunir a família ao redor da Escritura, uma vez por semana, e orar, compartilhar a palavra, orar junto, cantar um hino. É um estio espiritual. Este povo experimentou esse cativeiro em detrimento do seu desamor a Deus. Não acredito que tudo que nós enfrentamos na vida, de lutas e de provas e de enfermidades, são fruto exatamente da nossa desobediência a Deus. Mas muitas coisas Deus permite para que o nosso coração seja trazido de volta. E muitas vezes Ele usa a pedagogia da dor para nos ensinar que Ele é Senhor sobre tudo e que o nosso coração é dEle. Nosso coração é dEle. É doloroso, é terrível, mas muitas vezes é o caminho que Ele usa para trazer a gente de volta, para lembrar que Ele é Deus sobre nossa vida e Ele nos ama. Essa foi a vara de disciplina que Deus feriu a Israel, a Judá, enviando para o cativeiro. E o profeta está diante desse cenário. Mas se no primeiro ponto, para haver avivamento, precisa haver morte, nós vemos que no segundo ponto, a palavra de Deus e o Espírito são esses agentes para o caminho do avivamento. No meio do povo de Deus, havia uma promessa de restauração. O mesmo Espírito Santo que pairava sobre o caos de uma terra sem forma e vazia em Gênesis, é o mesmo Espírito que está em nós e traz de volta à vida aquilo que um dia viveu. O mesmo Espírito que pairava sobre aquela terra caótica no início de tudo. É o mesmo Espírito que pairou e pousou sobre Jesus no início do seu ministério e o capacitou e o habilitou para fazer o que fez. Esse mesmo Espírito, Ele está em nós. E não importa nada se a sua situação é caótica hoje, em qualquer área da sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, no seu estágio, no seu namoro, no seu noivado, na sua vizinhança, no seu carro, enfim, qualquer área, qualquer esfera da sua vida. Esse mesmo Espírito que trouxe a vida a esses ossos secos, é o mesmo Espírito que pode restaurar a sua vida hoje. Amém? É o mesmo Espírito que pode trazer à vida novamente coisas que morreram, coisas que se perderam no caminho.
sob a autoridade da palavra de Deus e do seu Espírito Santo, ele pode transformar o coração do seu marido. Uma sequidão, falta de contato visual, relacional, da sua esposa, dos seus filhos. Você não fala talvez há tanto tempo, dos seus avós, dos seus pais. O avivamento, nós entendemos que o avivamento, ele não é somente no aspecto espiritual. Toda a nossa vida é transformada pelo Espírito Santo de Deus. Se ele trouxe ordem para uma terra sem forma e vazia, a sua vida é muito mais simples de transformar. E de ressuscitar sonhos, ressuscitar casamentos. Eu creio que Deus muda casamentos para a glória dEle. Eu creio que Ele restaura sim, não há coração tão duro que Ele não possa amolecer. E aonde há morte, Ele ressuscita novamente a admiração da esposa pelo marido, do marido pela esposa, do amor do filho pelos pais, convertendo o coração dos filhos aos pais. Esse é o verdadeiro avivamento. Não é um avivamento que fica na igreja, que enquanto nós cantamos, nós choramos, nós ouvimos a palavra de Deus, mas quando chegamos em casa, nada muda. O Espírito Santo de Deus, como um avivador que é, Ele muda as nossas vidas em todas as áreas dela. O Espírito Santo, ele é colonizador, não há um terreno vazio na nossa vida, na qual Ele não queira construir aquilo que foi derrubado pelas nossas escolhas ruins, pelo pecado em nós. Aquela cidade estava destruída, o povo sonhava em voltar, mas o Senhor fez uma promessa de restauração de Sião, restauração da Nova Jerusalém, e Ele faz essa promessa para o povo. O ministério fiel da palavra, acompanhado da ação soberana do Espírito, é o único meio para o verdadeiro avivamento da igreja. Não existe nada fora disso. É no mínimo isso que acontece para que uma igreja experimente o avivamento, para que um coração experimente o avivamento. O avivamento, ele não vem somente para alavancar a sua espiritualidade. O avivamento vem para transformar todas as áreas da nossa vida. Transformar cada centímetro da nossa alma para a glória de Deus. Avalie, vasculhe o seu coração, se você tem experimentado esse avivamento na sua vida, na sua casa, na sua intimidade. Se realmente o Senhor é o centro da sua adoração. Terceiro e último ponto diz: o avivamento restaura o povo para a glória de Deus. Os versos 11 e 14, acompanhem comigo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. 12. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Vamos ler juntos o 14? Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Este é o Deus da restauração. Aquilo que Ele tem para fazer na vida do seu povo, é para o seu povo reconhecer que é Ele que fez. É Ele que fez, desde a ida para o cativeiro até a restauração, sempre foi o Senhor. Não há nada, não há nenhum aspecto da sua vida na qual Deus não esteja no controle. Lutero costumava dizer que Satanás era um cão na coleira que o Senhor segurava. Toda a nossa história, inclusive o inimigo das nossas almas, tudo que existe, que os nossos olhos veem e aquilo que os nossos olhos não veem, é controlado pelo nosso Deus. E Ele é o responsável por restaurar o seu povo, para a glória dEle, porque é Ele, porque todas as coisas são por Ele e para Ele, pelos séculos dos séculos, amém. Deus é o Todo-Poderoso, Ele está no controle da nossa história. Quantas situações acontecem na nossa caminhada, na nossa jornada, nas quais nós pensamos que estamos perdidos, arruinados. Mas nessa noite a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida é que Deus restaura a sorte de Sião. Deus restaura a vida da sua igreja e do seu povo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Faz todo sentido
se apegar à promessa daquele que tudo pode fazer, daquele na qual não há impossíveis. Nós precisamos ter fé, desenvolver a nossa fé, meus irmãos, de entender diante de quem nós estamos. O Senhor restaurou a sorte de Jerusalém, porque a trouxe de volta da sepultura da Babilônia, nas quais eles estavam enterrados, presos. O Senhor os ressuscita e os traz novamente para a sua terra. Veja, o exílio babilônico representava para Israel o colapso do seu relacionamento com Deus e da sua identidade. O avivamento prometido a Ezequiel não era meramente espiritual, mas geográfico também. Deus restaura o seu povo como uma nação santa. Veja o que diz outros versos. Portanto, o profetiza, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, como nós lemos agora há pouco, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Sabe quando você olha para uma situação na sua vida, na sua história, onde você pensa que aquilo é o fim de tudo, que aquilo é o resultado, não tem outro veredito, é esse. Deus é um Deus que muda vereditos, Deus é um Deus que muda sentenças, porque é Ele quem governa. É o Senhor que emite a última sentença, não é o Supremo Tribunal Federal. Não é a enfermidade, não é o diagnóstico médico. Amém, meus irmãos? É o Senhor que entrega a sentença final. Vocês vão saber que eu, o Senhor, sou Deus. O único Deus. Os seus olhos vão ficar maravilhados e os seus maxilares deslocados, pasmos diante do que eu posso fazer por vocês. E se pela fé você crê, você pode experimentar as mais ricas bênçãos do Senhor para a sua vida. Esse povo experimentou, porque foi eu que fiz isto, diz o Senhor. Repare, no verso 12 e 14, profetizei com ele, me ordenaram, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé como um exército sobremodo poderoso. Deus levanta um povo forte, pronto para a guerra, pronto para lutar por esse Deus todo-poderoso. Quando ele se apresenta como o Senhor dos exércitos, não são as miríades celestiais meramente, somos nós, o povo que ele ressuscita dos nossos delitos e pecados, para viver uma vida santa e piedosa diante dele. E essa piedade não se resume somente às obras de caridade, ao seu ministério na igreja, quando você serve. Isso está relacionado a toda a sua vida. Veja o que Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora vocês são alvo da misericórdia de Deus. Como nós lemos no momento de contrição, as misericórdias do Senhor se renovam toda meia-noite e um. Uma nova cota de misericórdia. E quando a Bíblia diz rica em misericórdia, o português é pobre, porque o termo ali no hebraico dá a ideia de que o Senhor é infinitamente bilionário em misericórdia. Não há pecado na qual Ele não possa perdoar. Porque sempre a cota é renovada. Ele é bilionário em misericórdia. Sempre que você saca um pouco dessa misericórdia em seu benefício, tem muito mais ainda. Mais do que você pode receber. Essas são as misericórdias que são direcionadas para o seu povo. Um povo que se coloca de pé, pronto para viver a vida pelo qual Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, mas quando o seu Espírito passou a viver em nós, como nós cantamos como esse sopro de vida, e agora Ele nos habilita para viver para a glória dEle, dia após dia, até que Ele apareça nos ares. E aquela Jerusalém arruinada, e hoje habitada por muçulmanos, por exemplo, não é a verdadeira Jerusalém. Vai descer uma nova. E nessa nova Jerusalém, o seu povo, esse exército numeroso, na qual Ele se habilitou através do seu Espírito, é que vai habitar com Ele nessa nova cidade. Nós, povo dEle, sacerdócio santo, geração eleita desde a fundação do mundo. Eleita para viver a eternidade, mas enquanto você está nesse mundo, viva como um eleito. Viva como um salvo. Viva como um homem e mulher que ama a Deus acima de tudo. O Espírito Santo soprou vida nova em nós. Temos tanto restauração espiritual como física. Cada área da nossa vida é reconstruída
por seu lavar regenerador. Tem uma música do Gabriel que diz que, se todo dia fosse como o dia em que o Senhor veio habitar dentro de mim. Gabriel Vilhena, filho do pastor Vladimir. É uma das frases preferidas dessa música, na minha opinião. Porque esse foi o dia onde você deixou de ser um osso seco, para fazer parte desse exército numeroso do Senhor, marchando em rumo à Nova Jerusalém. Um exército forte, que às vezes é atacado por Satanás, é atacado pelos seus pecados, mas permanece pronto, porque é o Espírito Santo que nos habilita para essa luta. E que dia maravilhoso foi o dia em que nós deixamos de ser ossos secos e tivemos o nosso corpo espiritualmente revestido pela armadura do Espírito Santo de Deus, para sermos homens e mulheres que vivem para a glória de Deus em cada aspecto da vida, na profissão, no casamento, na paternidade, na maternidade, em cada esfera da nossa vida. O avivamento, ele não é espiritual e se restringe à nossa vida espiritual. O Espírito Santo, ele nos habilita para viver para a glória de Deus em cada esfera dela. Caminhando para o fim. E por fim, o profeta finaliza no 14 dizendo, para que toda essa promessa seja vivida, vocês só vão conseguir experimentar isso, porque o meu Espírito estará em vocês. Eu darei para vocês. Jesus, ao subir, a ser assunto aos céus, ele promete algo aos discípulos. Eu vou, mas enviarei outro. E esse outro não é um outro qualquer, é um outro como eu. Ele vai habitar o coração de vocês, ele vai interceder por vocês com gemidos inexprimíveis. Ele vai ajudar vocês a serem parecidos comigo, Jesus Cristo. Não entristeçam o Espírito Santo. O avivamento do povo de Deus passa por um compromisso de leitura bíblica e de reconhecer que esse Espírito habita o nosso coração e nos transforma num povo numeroso, poderoso, que vive para a glória de Deus, marchando rumo a uma cidade que nós cremos que descerá do céu. Você já deve ter feito muitas viagens. Eu nunca viajei para fora do país, mas espero viajar. Aliás, eu aceito um presente. Mas você já deve ter visto lugares maravilhosos por aí. Templos maravilhosos. Dizem que aquela igreja em Barcelona, como que ela chama mesmo? Sagrada Família. Diz que é uma obra descomunal que os homens fizeram. De avião, você vê ela de longe, é algo suntuoso. Eu poderia citar outras grandes coisas. Mas nada se compara à arquitetura do céu. Nada se compara à Nova Jerusalém, que neste mundo ela foi destruída e assolada, e nunca mais foi a mesma desde Nabucodonosor. Mas nós cremos naquela Jerusalém que o próprio Deus vai construir. Deus é o arquiteto dela. E nessa Jerusalém, nós não seremos arrancados de lá e levados cativos. Porque ninguém pode nos arrebatar da mão do nosso Senhor Jesus. Nós estamos seguros e vamos viver com Ele eternamente. Todos os dias da eternidade, se é que nós podemos contar os dias. Essa promessa é feita para aqueles que foram transformados de ossos secos, para homens e mulheres que compõem um exército que batalha pela fé neste mundo, como de Judas. Batalhem pela fé que foi dada aos santos. De um povo que é intrépido e resoluto, que ama a Deus acima de tudo e vive para a glória dEle em todos os aspectos da sua vida. O avivamento, ele domina você em tudo. Não é simplesmente como nós vemos em muitos outros meios, que os critérios para alguém ser avivado é falar em outras línguas, ou fazer movimentos estranhos durante o culto ao Senhor. O verdadeiro avivamento é aquele que transforma o coração do marido, transforma o coração da esposa, que transforma o coração dos filhos, que transforma o coração do patrão, do empregado. Esse é o Espírito Santo. Ele transforma pessoas, e não em performances apoteóticas. O Espírito Santo de Deus trabalha em nós, para que nós evidenciemos aquilo que aconteceu dentro de nós. Eu queria deixar 3 aplicações breves. Que você faça um autodiagnóstico, reconheça a sua própria sequidão espiritual sem desculpa. Olhe para si mesmo, sem subterfúgio. Reconheça que áreas da sua vida e da minha vida que nós precisamos realmente trabalhar para viver esse avivamento prometido na Sagrada Escritura. Onde se o Espírito Santo de Deus está em você,
Por que que essa área da sua vida está seca, sem vida, sem movimento? Confiança na palavra. Valorize a pregação fiel como o principal instrumento de Deus para a sua vida. Às vezes durante a semana você fica em contato com tantas coisas, músicas, filmes, séries. Mas se programe, separe, faça listas de pregação no YouTube, no Spotify, de pregações sérias, que são comprometidas com a palavra de Deus, para que a sua vida espiritual seja edificada. A fé só vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se o seu ouvido está exposto a muitas coisas mais do que a palavra de Deus, você está sendo edificado por outras coisas, e a sua fé não está sendo nutrida. Todo dia é necessário que nós tenhamos contato com a palavra de Deus, para que nós nos mantemos avivados. É a palavra de Deus e o seu Espírito que faz com que a gente assuma essa identidade de povo de Deus. E por último, o clamor do Espírito. Busque com perseverança a ação soberana do Espírito Santo sobre o seu coração. Ele é quem está conosco. Ele é aquele representante. Ele tem a procuração do Senhor Jesus para estar conosco até a volta dele. Que ele encha, que ele transborde o seu coração nessa noite, para que você tenha convicção de que você foi salvo. E de que um dia, quando Jesus vier nos ares, Ele vai chamar você pelo seu nome. Aquele que tem olhos como chama de fogo, como diz Apocalipse. O sol da justiça, o noivo. Ele está preparando uma noiva adornada. E só existe uma joia na qual Ele vai ver na noiva. É a joia do Espírito Santo. Se aquele que for se aproximar diante dEle não tiver essa joia de adornar do Espírito Santo, ele não é recebido. Você tem uma joia preciosa, um tesouro maravilhoso dentro de você, que é a pessoa do Espírito Santo. Não negligencie a ação dele. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Nós cremos na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E hoje nós temos Ele conosco para nos ajudar na caminhada nesse mundo. Amém?